Uma saudação aqui especial aos nossos estudantes do segundo ano do ensino médio, do diurno, do noturno. Professor Brandão, mais uma vez aqui do nosso canal de filosofia no YouTube, das nossas aulas do ensino médio na nossa sala de aula, aqui no processo de ensino remoto, dentro e no âmbito do plano de estudos tutorados da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, vamos rapidamente aqui, a gente está no PET 6, né? Na quarta semana, eu vou abrir aqui para vocês, quarta semana do nosso PET 6, ela nos coloca a oportunidade de, ainda que rapidamente, aqui é um texto, como vocês podem ver aqui do InfoEscola, que é um site que eu particularmente gosto, eu acho bastante indicado em relação, como fonte, como referência bibliográfica para aqueles que queiram fazer pesquisa nas redes, enfim, né? Então é um site interessante, assim como o Brasil Escola. Esses aí são sites, são o Globo Educação e tantos outros. Esses são sites indicados para que vocês possam fazer pesquisa. Então, tem um texto aqui falando, é um pouco biográfico, é, a respeito do maior educador brasileiro e um dos maiores educadores de todo mundo, que é o Paulo Freire. Então, o Paulo Freire tem uma importância muito grande para o Brasil, para a América Latina. O seu método de construção de, de alfabetização e de ensino-aprendizagem, sobretudo de aprendizagem, se transformou em um método de referência para todos, enfim, né, na Europa, nos Estados Unidos. Quem discute, quem pensa educação, lê e pesquisa sobre Paulo Freire. Então, foi uma escolha assim, muito feliz, muito acertada, terminar esse PET 4 ou esse PET 6, desculpa, com essa biografia rápida aqui do Paulo Freire. Por que a gente está vendo o Paulo Freire aqui na filosofia? Porque o método de trabalho, de educação, de alfabetização do Paulo Freire, ele é um método filosófico, ele é um método de forte inspiração na tradição marxista, ele é um método de forte inspiração em modelos filosóficos do século XX, especialmente, como eu disse aqui, a tradição marxista. Então, Paulo Freire é um educador brasileiro, nascido em Pernambuco em 1921, morreu em 1997, é referência, como eu disse, na América Latina e no mundo, quando se pensa e se discute educação, sobretudo educação que nós chamamos de educação popular. Então, o Paulo Freire tem um método de alfabetização, é um método de alfabetização muito humanista, muito vinculado à construção e ao fortalecimento da autonomia, da consciência e da capacidade crítica e de decisão de cada um que se coloca numa sala de aula, se coloca num processo de ensino-aprendizado. É muito interessante isso, porque vamos pegar aqui a ideia do processo de alfabetização tal como nós conhecemos. O processo de alfabetização tal como nós conhecemos, e vocês que me veem e ouvem, qualquer experiência que a gente tenha, uma sala de aula com 40 pessoas, o professor lá na frente, e os alunos e as alunas enfileirados em carteiras de 7 a 8 carteiras por fileira, umas 5, 6 fileiras, umas 5 fileiras em média por sala, para bater em 35 a 40 alunos. A palavra aluno, ela vem do latim e ela está muito vinculado à construção da filosofia, a construção, sobretudo, filosófica do iluminismo. Então, quem é o aluno? O aluno é aquele que não tem luz, o A com sentido de negação, e o luz, né, vem do latim luz mesmo, né? Lux. Então, o aluno é aquele sem luz. E o professor seria aquele que ilumina a vida do aluno, da aluna,
com seus conhecimentos, com a sua visão de mundo, com o punhado de livros que ele tem na vida. Paulo Freire está dizendo, olha, não funciona assim. Paulo Freire está dizendo que o processo de aprendizagem, ele é muito mais efetivo, ele é muito mais interessante, ele é muito mais próximo da vida do nosso estudante, do nosso educando, quando nós conseguimos aproximar aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, toda essa bibliografia aqui da vida de cada um de vocês. Então, o primeiro ponto interessante da metodologia do Paulo Freire, é que ninguém é desprovido de conhecimento. O conhecimento que cada estudante, que cada pessoa traz para uma sala de aula, ele tem tanto valor quanto aquele que o professor já tem, porque são conhecimentos práticos, são conhecimentos de pessoas que vivenciam uma realidade, e realidade muitas vezes essa muito dura em comparação com as nossas, assim, né? Então, esse princípio é um princípio ético de valorizar e de ser o professor, não é pela metodologia do Paulo Freire, é um educador, ou seja, é aquele que ajuda a desenvolver, a construir o processo educativo. Ele não é o sabe tudo. Então, é a ideia da construção de autonomia de pessoas que tenham capacidade de dialogar, pessoas que tenham capacidade de pensar. É uma educação, é um processo educativo totalmente dialético. E aqui nós estamos no espaço certo para falar da dialética. Só lembremos que a dialética ela surge primeiramente na filosofia. Platão vai ser um dos grandes construtores do método dialético, essa ideia de que a realidade ela se coloca em 3 momentos. Depois, na modernidade, nós vamos ter um grande impulso novamente do método dialético com a filosofia hegeliana, e depois o marxismo vai nadar de braçada, vai transformar a dialética como método, vai dar status de método científico para o método dialético. Em decorrência desses pressupostos, o método Paulo Freire, o processo educativo ocorre e está centrado na mediação educador-educando. É o que eu estava dizendo aqui para vocês, mas é legal ler aqui. Ao educador, cabe mostrar ao educando que ele traz consigo uma gama, ou seja, um conjunto de conhecimentos que tem origem nas suas experiências, e ao educando, na verdade, né? Desculpa que eu troquei os papéis. Ao educador, cabe mostrar ao educando, aquele que está sendo educado, que ele traz consigo um conjunto grande de experiências. E ao educador incumbir a tarefa de auxiliar na organização desses conhecimentos, relacionando os saberes trazidos pelo educando com saberes escolares, ou seja, é aproximar esse conjunto enorme aqui de bibliografia, de livros, da realidade que cada um de vocês traz consigo e a riqueza de saberes e de conhecimentos que essa realidade pessoal, prática, tem. Então, é nesse encontro, olha só como é que funciona a questão do método dialético aqui na prática. Chega um estudante, o Joãozinho das Couves. Joãozinho das Couves mora aqui no Cinquentenário, aqui no Betânia. O Joãozinho das Couves mora lá no Betânia. Então, o Joãozinho das Couves pega o Joãozinho das Couves vem para a sala, o Joãozinho das Couves tem um processo, tem uma história de vida de muita luta para frequentar a escola, para poder estudar, e ele traz consigo um conjunto grande de conhecimentos. Ele chega na escola e encontra o professor Brandão com sua pilha de livros de filosofia de vários períodos da história da humanidade, da história do Ocidente, principalmente. E aí, esse encontro, o professor Brandão não está aqui para impor isso aqui. É desse encontro do conhecimento que o Joãozinho das Couves traz e o professor Brandão tem. Esse encontro propicia o quê? Um momento
de unidade, de conciliação, de síntese, onde o Joãozinho das Couves vai conhecer parte dessa bibliografia e vai enriquecer essa bibliografia com a sua experiência, com a sua vida. Aí é o terceiro momento, é o momento de síntese. O Joãozinho vai sair ressignificando, dando novos sentidos para aquilo que ele já sabia ao adentrar no ambiente escolar. Então, aí para a gente fechar aqui, ó, ao trabalhar a aprendizagem dessa maneira, o método Paulo Freire inova ao promover a horizontalidade na relação educador-educando, a valorização da sua cultura e de sua oralidade. Então, ao contrário desse exemplo que eu dei para vocês, do professor que fica lá na frente com 40 estudantes atrás dele, e ele sabe tudo e quem está atrás dele não sabe nada, gente, isso não acontece não é só no ensino fundamental, no ensino médio, não, no ensino superior, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma graduação em filosofia na UFMG, fiz mestrado na PUC, faço doutorado lá, e isso também se dá em processos. Quanto mais você avançando, você vai percebendo também que essa coisa assim de que alguns profissionais, de que algumas pessoas que estão no campo da educação se acham maiores do que muitos outros, isso sempre acontece. Então, o Paulo Freire está mostrando que o conhecimento ele é um gesto de humildade. O conhecimento ele pressupõe uma certa horizontalidade. Ele pressupõe que aquele que quer aprender e aquele que tem algo a ensinar, mas é um ensino muito mais de uma mediação de conhecimentos, porque o conhecimento ele é pessoal e essa descoberta a gente faz de forma também pessoal, ele está dizendo que precisa estar no mesmo ponto, ou seja, a gente sai daquele patamar do iluminismo que o professor estava aqui, vocês não estão nem vendo onde que a minha mão está indo, para um patamar aqui, ó, de horizontalidade, de igualdade. Portanto, na visão de Paulo Freire, a educação deve ser capaz de promover a autoconfiança e toda a ação educativa deve ser um ato de recriação, ou seja, de criar algo novo e de ressignificar, ou seja, dar novos significados para uma educação conscientizadora, libertadora, dentro de uma perspectiva contínua de reflexão e ação com o objetivo de ampliar a visão do mundo e participação ativa dos indivíduos em toda a esfera da sociedade. Então o nosso objetivo aqui é que vocês sejam pessoas cada vez mais autônomas, que tomem conta e tomem para si a tarefa de construir uma sociedade melhor do que essa que a gente vive nesse momento. Ok? Vamos fazer as atividades aqui, aí só vocês vão ver, principalmente a partir da atividade 2, ela tem uma outra dinâmica, eu vou só explicar, mas a atividade 1, ela é uma atividade em moldes tradicionais. Vejamos só. Questão 1. Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência, que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já salienta-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. Paulo Freire, educação como prática de liberdade, né? Então vejamos só. Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo alternativa A, desenvolvimento do pensamento autônomo, alternativa B, obtenção de qualificação profissional, C, resgate de valores tradicionais, D, realização de desejos pessoais e aumento da renda familiar. Ou seja, para o Paulo Freire, a resposta a alternativa correta é a alternativa A, desenvolvimento do pensamento autônomo. Por quê? Com o desenvolvimento do pensamento autônomo, a obtenção de qualificação profissional, resgate de valores, realização de desejos e aumento da renda familiar, elas ganham outro sentido que não seja simplesmente eu vou ter mais dinheiro para ter mais bens materiais. Por que eu preciso ter mais bens materiais? O que eu estou fazendo com isso? E se ambientamento sustentável, minha família precisa disso? Então você passa a se colocar outras questões também.
Questão 2. Em seu cotidiano estudantil, você considera as suas experiências e habilidades pessoais como fonte de estudo e tira dúvidas em sua formação acadêmica? Aqui as questões 2 e 3, elas, e a questão 4, elas vão tentar fazer uma espécie de orientação vocacional. Então, vocês vão aqui relatar quais são as habilidades que vocês têm na escola. Ah, eu escrevo muito, eu gosto de ler muito. Ah, eu não gosto de ler, eu gosto de muita matemática, eu gosto muito de física, eu gosto de muita química. Enfim, vocês vão relacionar as habilidades que vocês possuem e a partir dessas habilidades, na questão 3, vocês vão adicionar essa habilidade. Eu gosto muito de escrita, ou seja, então eu tenho proximidade com questões de humanidade, português, história, filosofia, enfim. E vai dar pontos aqui. E aí, a partir daqui, vocês vão associar a disciplina que vocês têm mais conhecimento. Então, valendo de nota de 1 a 5. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pesquisar aqui graduações, cursos superiores que têm mais a ver com os valores das disciplinas que vocês apresentaram. Então, por exemplo, alguém que gosta muito de escrita, aí vai colocar aqui, eu gosto muito de escrita, a disciplina português, filosofia, história, aí põe um valor aqui de 5. Então, uma pessoa como essa, ela precisa pesquisar disciplinas e graduações, cursos de graduações que têm a ver com isso que ela gosta. Então, pode ser comunicação social, pode ser direito, pode ser filosofia, pode ser letras, pode ser... às vezes a pessoa, além de gostar de escrever e de entender processos históricos, ser uma pessoa muito questionadora, ela também gosta muito de matemática, ou seja, pode pesquisar eventualmente também economia e assim sucessivamente. Então foi isso aqui a nossa semana 4, foi uma semana muito interessante, fechamos com isso o PET 6 de filosofia, já estamos no 6 já, né? Ou 2020. E na próxima aula a gente inicia aí o PET 7, ok? Forte abraço, vamos continuar estudando.